Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do DigoCast. Estamos todos aqui nos estúdios da Agência Ômega, né? E hoje com a doutora Natália, ela que é ginecologista, né? E também especialista em saúde vaginal e obstetria, né? Como é que fala isso? Obstetrícia. Obstetrícia, né? Ela é amambaiense, do pé sujo, né? Para quem ouviu a minha poesia, né? E daquelas que viraram doutoras, né? E voltaram para Mumbai. Natália, seja bem-vindo aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vinda ao DigoCast. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz com o convite e bora lá. Então, a Natália hoje ela vai falar pra gente sobre. Esqueci. Ela é especialista em saúde vaginal, então ela vai falar sobre pepecas, né? Exatamente. E eu falo assim, é um tabu bem grande, né? As pessoas falarem das suas genitálias, né? Eu acho que tanto na parte masculina quanto na parte feminina. A feminina eu acho que ainda tem um pouco menos de tabu porque as mulheres procuram pra fazer exames, Eu pra acho que é fazer. até o contrário, na verdade. Eu acho que eu acho que se você parar pra pensar historicamente assim, sempre foi um tabu muito pra mulher, ela tipo assim, ela se conhecer e tal. Isso é muito muito junto ali com a questão do machismo durante o Uhum. tempo. Então, tipo assim, era sempre uma coisa meio imposta que a mulher não podia, assim. Tanto que, né, antigamente a mulher não podia nem ter o direito de sentir prazer, por Mas exemplo. eu falei no sentido assim, Raul, pensa numa coisa. Hoje é muito mais fácil uma mulher procurar um ginecologista do que um homem procurar um Ah, sim. urologista. Mas o homem também não procura por causa do machismo Da também, porque ele questão fala, eu do, não do, posso ir, eu do não tenho. tabu, né? Então, Sim, eu trabalho com infertilidade também e eu tenho dificuldade de solicitar o exame espermograma, né? A maioria dos homens não quer fazer. Então entra aí nesse machismo mesmo, né? As mulheres são mais adeptas a tanto buscar atendimento médico quanto a exames de rotina, ver se tá tudo bem, do que os homens. A gente tem dificuldade mesmo. E, aliás, às vezes eu peço exame pro marido também. nem sempre a mulher é o problema, né? Não. Na maioria das vezes é o marido, né? Na verdade, em questão de infertilidade, 40% são causas femininas, 40% causas masculinas, 10% os dois e 10% não tem causa. Você se formou aonde, Natália? Eu fiz faculdade de medicina em Maringá, na Uningá, e fiz minha especialização na Santa Casa de Maringá. Então, fiz praticamente tudo em Maringá. Aí tem vários cursos, né, que a gente vai passando para São Paulo e tudo mais, mas a base mesmo foi em Maringá mesmo. E o que te levou, assim, o que te interessou por fazer essa especialidade, ginecologia? É bem Ginecologia! específico, né? Tipo, Bem é uma específico. área bem específica. Então, tipo, eu acho que a pessoa tem que ter uma motivação ali, um gol. Na verdade, na medicina a gente tem 5 áreas que são as áreas básicas que a gente chama, né? Que é ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgia geral, clínica médica e medicina da família e comunidade, que seria o SUSão, assim, né? Então, na verdade, é uma das 5 mais importantes, né? Então, às vezes a gente acha que é estranho, mas na verdade ela é bem comum. É, Por incrível que pareça, eu busquei porque eu gostava muito de obstetrícia, né? Eu gostava muito de parto normal, gostava muito de cesarianas e tudo mais. E maturidade também, né? A gente entra na faculdade, eu entrei muito cedo, entrei com 18 anos, terminei com 23 a faculdade. E aí entrei direto na residência. Prodígio, né? E aí fiz tudo isso assim muito nova. Então, depois que eu terminei a residência, assim, uns 6 meses antes, que eu comecei a entender que não era muito exatamente o que eu queria a parte da obstetrícia. E, na verdade, eu amo a parte da ginecologia. Então, é muito engraçado que eu procurei por uma parte e acabei me apaixonando pela outra parte, né? E, por incrível que pareça, nós temos muitos médicos no Brasil, ginecologistas e obstetras, porque é uma formação única, né? Você não tem como você ser só ginecologista ou só obstetra. A formação é junto. A gente tem muitos médicos no Brasil, especialistas em obstetrícia, que não fazem ginecologia. E o contrário é uma onda recente, assim, de muitas pessoas que andam fazendo mais ginecologia do que obstetrícia. Mas é porque, assim, não gosto muito da monotonia, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto da dinamicidade, assim. Então, a obstetrícia, eu comecei trabalhando e para mim parecia que faltava alguma coisa. Parecia que eu não entregava tudo que eu tinha para entregar. Parecia que sempre faltava alguma coisa. E aí eu vejo que na ginecologia é diferente. Na ginecologia eu fico feliz, eu gosto.
parece que eu tô entregando tudo que eu tenho. E se eu não tô, eu busco também. Legal. Existe muito equívoco quando a gente fala assim, em que as pessoas, sobre o trabalho de especialista em ginecologia, as pessoas procuram um ginecologista, as mulheres, né? Elas procuram sempre porque elas têm um problema ou elas vão direto ao seu consultório para prevenção. Como que funciona isso? Eu acho que é um 50-50, assim, né? A gente tem o exame Papa Nicolau, que é o preventivo. Então, eu tenho as minhas pacientes que vão anualmente no meu consultório fazer mamografia, fazer preventivo, colher exames de rotina e acaba que o ginecologista vira o médico generalista da mulher, né? E eu tenho também os casos dos desesperos, né? Uma bartolinite, algum corrimento, candidíase, que elas vêm aleatório, né? Mas também tem muitos casos de infertilidade, que é uma das coisas que eu trabalho bastante no meu consultório. E reposição hormonal, anticoncepção. Então tem muita coisa. O que é considerado uma vagina saudável, uma pepeca saudável? Me conta. Difícil. Difícil? Olha, uma vagina saudável, eu acho que a gente. Nosso maior parâmetro, eu acho que seria o corrimento mesmo, né? É, se o corrimento não coça, não cheira, se não sente nada de alterado, e também se o ciclo menstrual estiver, né, tendo um ciclo mesmo, com Aham. dias certos, né? Se ele vem todo mês certinho, se tem duração de 28 dias, mas isso é uma coisa assim, que é uma das coisas que a gente considera, mas é uma das coisas que muitas mulheres não sabem me dizer, sabia? A maioria delas não sabe o que que é ciclo menstrual, e eu tenho bastante dificuldade disso no consultório também. Quando você fala em ciclo menstrual, né? é, Esses métodos, tipo assim, o anticoncepcional, ele tem alguma. Ele influencia na saúde vaginal? Sim, De que forma? alguns métodos anticoncepcionais podem diminuir a lubrificação da vagina. Então, às vezes, a paciente tem até dificuldade de ter relação sexual por esse motivo. E um outro caso também que a gente tem é que mulheres que entram na menopausa e não fazem reposição hormonal também podem ter a vagina muito seca, ter dificuldade na relação sexual por isso. Então, saúde vaginal vai variar de acordo com a idade da paciente também. Entendi. E quando você falou ali sobre corrimento, né? Que tipo de corrimento? Quais são as principais doenças que causam esse tipo de corrimento vaginal? O que diferencia algo comum, né, É, rotineiro, que algo que tem que se preocupar, é bom procurar um. um Um ginecologista, ginecologista. né? Eu acho que a principal frase que eu falo, assim, 100% de todas as consultas que eu faço no meu consultório é: corrimento a gente tem, é normal. O que que ele vai me dizer, assim, se ele tá saudável ou não? Se ele tá cheirando alguma coisa, né, fedido, ou se ele não tá cheirando nada, que seria o normal. Se tem coceira na vagina, ou se ela não coça, tá tudo normal também. E se ele tem uma cor diferente, né? O corrimento vaginal, ele varia entre branco, amarelado até transparente. Agora, se ele tiver muito amarelado, verde, aí ele não tá saudável. Entendi. E Visivelmente dá pra ver que não é algo tão normal, né? Então Visivelmente. não é difícil de perceber que não é algo Não, rotineiro, né? não é difícil. uma outra coisa também, existe muitas diferenças anatômicas entre as vaginas. Elas são muito diferentes, igual as impressões digitais que nós temos. Cada é única. Como que funciona isso? Cara, completamente diferentes. Nunca peguei uma vagina igual a outra, assim. A gente tem uma variação, tem até um livro, que é um livro das vaginas, assim, que um cara foi tirando foto de várias vaginas, assim, pra colocar uma do lado da outra. Meu, tem mais de 1000 fotos, nenhuma é igual a outra. Tem um site também, esqueci agora qual que era o link. Uma vez eu vi uma reportagem, aí mostrava um site que as pessoas voluntariamente mandavam uma foto, assim, da genital, meio nesse incentivo, de mostrar que, tipo, todos são diferentes. Então, tipo, para as pessoas não tiverem, às vezes tem um problema de motivação, de Uhum. autoestima, de achar que é muito diferente, aí pra mostrar que, tipo assim, todo mundo é diferente. Então, tipo, é comum. É comum ser diferente, não tem um padrão, assim. Porque às vezes as pessoas criam muito um padrão estético do que vê cinema, filme pornô. Pensa que isso é a É padronização, Mas, né? mas verdade. o que eu acho é que as pessoas assistem filme pornô e as pessoas acham que o sexo é como é o filme pornô.
que um pênis normal é aquele pênis do filme pornô, que uma vagina normal é a vagina do filme pornô. E realmente não é isso, né? Porque ali são pessoas que são tidas como modelo, né? Mas o normal, assim, tipo, não é o pornô. Você não é fazer sexo 5 horas seguidas, né? Até porque não tem nem a vagina que aguente um A negócio mulher desse. tem lubrificação para 5 horas. Não tem lubrificação para tanto tempo assim, né? Com certeza elas usam lubrificantes, elas usam alguma coisa assim, né? Não, as vaginas são completamente diferentes. Hoje em dia existe a estética íntima, né? Que está sendo cada vez mais procurada, é uma área nova no mundo da ginecologia, também no mundo da estética. A gente tem já as cirurgias de ninfoplastia, que eu acho que é a cirurgia mais conhecida aí na parte da estética íntima, que ela é para consertar os pequenos lábios, vamos dizer assim, né? A paciente tem alguma queixa relacionada e a gente faz a remoção cirúrgica dessa parte. Geralmente, acho que quase 100% das pacientes que eu fiz até hoje é por queixa de tipo, não consigo andar de bicicleta, não consigo pôr uma calça jeans. Então, assim, existem as variações anatômicas, mas elas também podem ser patológicas, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer uma cirurgia por esse motivo também. Entendi. Vamos falar sobre saúde e prevenção da vagina? Bora. Alguma pergunta por aí, por enquanto? Não, por enquanto tô só aprendendo. Sim, vamos lá. Quais são as principais recomendações para ter uma vagina saudável? Por incrível que pareça, a maior recomendação que a gente faz é lavar a vagina uma vez ao dia com sabão, independente de qualquer sabão. Não precisa ser sabão íntimo, né? Aqueles que a gente tem para comprar, pode ser qualquer um. E das outras vezes, se for tomar mais de um banho por dia, só água, tá? E a segunda coisa é o exame preventivo anual do Papa Nicolau mesmo, né? A indicação, segundo o Ministério da Saúde, é coletar a partir dos 25 até os 64 anos de idade. Pelo SUS, a gente coleta 2 normais, o terceiro ano a gente não precisa coletar, mas no consultório a gente coleta anualmente mesmo. Como que o ciclo menstrual ele pode afetar a saúde vaginal? Na verdade, não, o que que acontece? A gente tem um corrimento diferente a cada fase do ciclo menstrual se a mulher não usa anticoncepcional, né? Então, a gente tem a fase menstrual, aí a gente tem a fase proliferativa do endométrio, então vai ser um corrimento mais fluido, mais branquinho. Aí a gente entra na fase fértil, em que ele fica parecendo uma clara de ovo. E aí passa a fase fértil, ele fica numa quantidade um pouquinho maior e mais esbranquiçado. E aí menstrua de novo. Então ele vai variando conforme o ciclo menstrual mesmo. Então não tem um padrão isso. Não existe padrão. E, Legal. essa questão que fala que sempre tem que usar, às vezes, sabonete ou shampoo íntimo, esse negócio de pH alto. O que é esse tal do pH? Isso aí realmente faz diferença? É importante para a saúde da vagina? Ou é algo meio que um Ou é para mito? vender, ou é para vender sabonete? É um mito comercial, assim. Na verdade, não é tanto isso. Quando que a gente recomenda, às vezes, sabonete íntimo, né? Para aquelas adolescentes que estão iniciando a puberdade. Então, começa a ter o corrimento, né? O corrimento, ele inicia quando a menina entra na puberdade, quando começa a fazer produção hormonal. Antes disso, não tem. Então, ela começa a se incomodar com aquilo, porque é uma coisa nova. Então, nesses casos, a gente até recomenda, porque ele vai dar uma aumentada no pH da vagina, vai, né, ficar mais básico, porque a vagina, na verdade, é ácida, então a gente mantém um pH entre 4,5 e 5,5, que seria o normal. A gente não fica dosando o pH da vagina de rotina, né? Mas o pH vaginal das crianças é mais básico. Então, a gente usa esses sabonetes para deixar um pouquinho mais básico. E aí, acaba que diminui um pouco a secreção. Mas, conforme vai se acostumando, a gente vai abandonando. Acho que os principais fatores, assim, que fazem piorar muito o corrimento, candidíase, é o uso de sabonete íntimo e uso de absorvente íntimo diário, Carefree, absorventes. É isso que a Maria tá perguntando aqui na live, que tá online. Ela tava perguntando isso. Faz mau uso de absorvente diário? Completamente. A vagina, ela precisa ser oxigenada, assim como qualquer parte do Respirar. nosso corpo. Ela Precisa- precisa respirar. Então, sabonete, esses absorventes íntimos, eles não deixam ela respirar. Então, assim, o que é recomendado, que ajudaria muito, né? Se possível, não usar calcinha para dormir, né?
e se não conseguir usar pelo menos alguma coisa de algodão. Hoje em dia as calcinhas têm um pouco mais de tecnologia, então não necessariamente a gente precisa usar calcinha de algodão. Precisa que seja pelo menos o forro, né, de algodão. Mas de preferência, ainda assim, é dormir sem calcinha. E quanto menos produtos usar e mais focar na água é melhor, né? Porque às vezes as pessoas criam uma ilusão que tem que comprar um sabonete de tal coisa, papapá. Então, na verdade, para manter ela mais natural, tem que ser quanto mais água e menos outras coisas. Isso acontece muito também, às vezes, de mulheres terem problema de... Às vezes vai sair com um cara, ou um namorado e um casal, aí o cara quer inventar, aí compra óleo, não sei do caramba, e pega e é morango, e é chantilly, quer fazer da mulher um bolo de aniversário. E passa lá e toca o terror. E aí diz que isso pode causar, acho que você falou o nome da doença. Então é real, tipo, é legal, tipo assim, na empolgação, às vezes o casal decide fazer o que quer fazer, mas existe reais riscos de danificar a saúde da vagina, porque isso não é algo natural dela ter contato, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado nos brinquedinhos aí. Vamos perguntar uma besteira? Não é besteira. Quando usa o absorvente íntimo, tipo aqueles Os internos. Os internos, né? Depois, no final do dia, quando você tira aquilo, todo o corrimento, o sangue sai? Ou ele é absorvido pelo organismo de alguma outra forma? Como que é? Não. Os absorventes internos e OB, até né? os... OB que fala, né? Isso. E até os coletores menstruais que a gente tem hoje, eles... o absorvente interno, ele tem algodão, então ele vai inchar lá dentro, né? E quando você tira, sai tudo. Então ele fica represando lá em cima. Tanto é que às vezes, se você tiver um sangramento muito aumentado, ele vai... Ele vaza. Ele vai vazar. Legal. Não vai subir pra cabeça, não vai acontecer nada disso. Não, mas é que a pergunta eu acho que é válida, né? Não, muitas pacientes têm essa dúvida. Outra coisa, quais são os problemas mais comuns que você ouve dentro do seu consultório a respeito da vagina? Eu acho que campeão é candidíase. Principalmente agora que nós vamos entrar na fase do calor. Então, fica muito em piscina, não troca o biquíni, então fica com aquele biquíni molhado o dia inteiro. É um fator de risco muito aumentado para ter candidíase. Infertilidade eu atendo bastante, né? Paciente que tem dificuldade para engravidar. Anticoncepcional, né? Quer iniciar o anticoncepcional ou começou porque a amiga recomendou e não deu certo. E terapia de reposição hormonal, tenho bastante também. E quais que são os sintomas da candidíase, a mulher, que ela pode perceber para ela poder procurar? Por ser algo comum, então, tipo... Não tem nem como ela não saber que ela tá. É coceira. Ah, tá. Ela tem uma coceira... Básico é coceira. Não tem controle, assim. Irritação, né? Homem também tem candidíase, viu, Raul? Ah, então, é isso que eu fico pensando, que eu tava ouvindo... Não é só a mulher que eu tava tem candidíase. lembrando esse nome, eu falei, mas esse nome eu acho que não é uma doença apenas feminina, eu acho que é dos dois gêneros. Os homens ainda têm uma facilidade, porque eles usam cueca geralmente de algodão, as roupas mais largas. Então, assim, a candidíase deles até que é mais fácil de tratar, né? Agora as mulheres... É complicado. É complicado. E conta uma coisa, como é que é tratada essas infecções de candidíase, vaginose bacteriana? Como que elas são tratadas? Como que dá para prevenir tudo isso? Olha, o ideal, prevenção é a mesma coisa do que manter saudável. Então, lavar uma vez por dia, tudo aquilo que eu já disse antes, né? Tratamento, ele não muda muito, né? A gente tem comprimidos, tem o antibiótico, tem antifúngico, só que agora a gente tá vivendo uma onda diferente, assim, em que até os fungos estão criando resistência. Então, eu tenho muita candidíase de repetição na minha consultório que a gente tem que usar coisas alternativas para tratar, mas de resto é tranquilo. Legal. E assim, Natália, por que você acha que existe tanto tabu até hoje quando você fala em torno da saúde vaginal? Por que as mulheres têm esse tabu de procurar o ginecologista, de procurar a sua médica, o seu médico, para tratar de uma coisa que, assim, todas as mulheres têm, entendeu? E faz parte, tipo assim, é por ali que é tudo. Sim. Não é uma coisa que você vai pro serviço e deixa em casa guardada. É uma coisa que tá com você o dia todo. Como qualquer parte do nosso corpo, né? Mas
Mas, tipo assim, é uma... É um tabu até hoje, na verdade, né? Eu tenho muita naturalidade para conversar sobre o assunto porque eu sou ginecologista. Eu até eu me considero vaginista, assim, que eu falo, porque eu gosto muito dessa parte vaginal e dessa parte Eu imagino o celular ginecológica. dela, quantas fotos de pepeca não tem. Muitas, tem mais foto de pepeca do que muitas coisas por aí. Mas enfim, para mim é muito natural, né? Mas assim, eu percebo que às vezes eu tô conversando com as minhas irmãs, com a minha mãe, com amigas, né, que são ginecologistas também, e a gente conversa sobre isso com uma naturalidade incrível, assim, porque pra gente é natural, né? E muitas pessoas se sentem acanhadas, não querem conversar sobre isso. Tem muito tabu ainda. E eu percebo assim, por exemplo, para minha mãe conversar comigo sobre isso, foi muito difícil. E eu acredito que até hoje, assim, para as mães conversarem com as filhas sobre isso também é muito difícil. Eu acho que o machismo ainda vem, né? Mas contando aí, e as mulheres ainda têm muita dificuldade de conversar sobre isso. Mas mesmo mulheres com mulheres? Mesmo mulheres com mulheres. Porque uma não quer mostrar pra outra, às vezes uma tá com um problema, não quer contar pra outra, né? A gente tem caso que você falou, né, que lava assim sem querer. A gente tem caso de traição do marido da mulher. Esses são os maiores casos, assim, que elas chegam, que elas lavam a vagina e o pH da vagina vai embora, a flora vaginal vai embora E- e fica. Então aquela máxima daquela música Lavô tá nova não existe, né? Não. Não é bem Lavou assim. tá nova, não funciona na vagina. Fica A vagina, vestígio. eu tinha um professor que ele falava uma frase que a vagina é que nesses fogão novo que tem aí, autoclean. Ela auto vai se limpar. Não precisa botar nada lá dentro. A limpeza vaginal é só por fora mesmo. Entendi. E outra coisa, perguntas aqui. Eles estão perguntando aqui no online como que a menopausa, hoje estão fazendo barulho aqui do lado, estão fazendo uma reforma, tá complicado. Como que a menopausa ela afeta a saúde vaginal e o que as mulheres podem fazer para gerenciar essas mudanças que estão acontecendo no corpo durante a menopausa? A menopausa, na verdade, Na verdade, o que é a menopausa? isso, né? Primeiro, vamos lá, vamos por partes, né, Raul? O que é a Exatamente. menopausa? Na verdade, a menopausa significa a última menstruação. Então, na verdade, o período que as mulheres passam aí se chama climatério, né? Uhum. E o que que acontece? A vagina, ela, quando a gente nasce e é criança, ela não tem ação hormonal. Então, ela é seca, ela é pequena, ela não tem vascularização muito boa, ela não tem estímulo hormonal, ela não tem elasticidade, não tem muito colágeno. Vai passando os anos, a gente começa a produzir os hormônios, chega a puberdade. Então, ela começa a ser estrogenizada, ter ação hormonal, então ela começa a ser mais elástica, ela começa a ter secreção, ela tem várias mudanças que deixam a vagina ser o que a gente acha normal que é hoje. Que é para ser o órgão reprodutor, isso? Exatamente. Só que chega uma certa etapa, a gente para a produção hormonal, porque os nossos ovários, a gente nasce com uma quantidade de óvulos e a gente vai degradando eles com os anos até que eles param a produção completamente. E nessa parada completamente, a nossa vagina volta a ser aquela vagina de criança. Só que depois que a gente tem uma certa idade, a gente não consegue ter uma vagina de criança. A gente vai continuar tendo relação sexual, a gente vai continuar tendo a nossa vida. E isso vai mudar drasticamente nesse período. Então, a gente fala que o nosso hormônio mais importante é o estrogênio. E é ele que vai ditar todas essas características que a gente fala. Então, desde regulação de sono, é, vontade de fazer as coisas durante o dia, a pele bonita, uma pele que tem hidratação, um viço. A gente tem problemas também articulares, a vagina fica seca. Então, tem vários sintomas do climatério que vão culminar com a menopausa, que seria a parada menstrual. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Não recomendo ninguém tomar reposição hormonal sem consulta médica. Reposição hormonal é medicação, pode acelerar o desenvolvimento de câncer. Ela não vai causar câncer, mas, porém, se o paciente tiver câncer, ele pode acelerar o desenvolvimento desse câncer.
Existem contraindicações, porque é uma medicação. Então, assim, paciente que tem problemas com coagulação, já tiveram trombose, tem uma hipertensão mal controlada, são obesas, essas pacientes não têm indicação de fazer reposição hormonal. Porém, a gente tem outros remédios que vão ajudar nesses sintomas. Mas tudo recomendação médica. Sim, precisa passar pela consulta. Gente, ninguém faça nenhum tipo de automedicação. Não Sempre vai na o seu cara e na médico tem que coragem, ser né? consultado. Ainda mais se tratando, se é menopausa, são as mulheres que já estão num estágio de idade mais avançada. Então, o risco de qualquer coisa é ainda maior. Então, Não, e para se aventurar em fazer alguma coisa sem orientação do médico, e de qualquer idade, né? A automedicação é super perigoso. Não, eu já atendi aqui a mamãe paciente que era obesa e hipertensa, já tinha 2 contraindicações para reposição hormonal. Usava um fitoterápico que aumentava o nosso estrogênio e usava reposição hormonal junto. Eu fui dosar o hormônio dela, meu Deus do céu, era tipo assim, 900, sendo que o normal era 80, 60. Então tem que tomar muito cuidado com a medicação que os amigos falam que é bom. mas a vida sexual da mulher que já nesse estágio de menopausa, ela, de certa forma, continuar normal. Ela vai ter que tomar certos cuidados. Por exemplo, o uso de lubrificante. A mulher pode usar. E quais tipos de lubrificante geralmente é mais recomendado? Então tem que olhar Aí sempre. isso é na questão sexual, né? Sim, sim, que a menopausa, que ela comentou, É. acaba causando, por exemplo, é o clichê de todo mundo sabe, menopausa é isso. A mulher fica com menos lubrificação, sente muito calor, essas coisas assim. E na parte sexual, às vezes a mulher deve acontecer muita baixa, a autoestima deve dar uma balançada por causa disso, né? Porque às vezes vai estar com um parceiro, vai ter ato sexual, tipo, sente mais dor do que prazer, então, tipo, acaba virando, ela acaba se contraindo para ela mesma, psicologicamente acaba afetando, né? Então, o que ela pode fazer para ela poder dar uma equilibrada nisso? Sim, a menopausa, vou explicar um pouquinho então o processo, né? Geralmente, o primeiro sintoma que a mulher vai sentir é a irregularidade menstrual, então a menstruação vai ficar bagunçada. Logo em seguida, ela vai ter os fogachos, que são os calorões. Geralmente, para ser classificado como fogacho, né, ele precisa começar no peito e subir para a cabeça. São mais comuns à noite. Uma queixa muito comum da menopausa é insônia, irritabilidade, dificuldade de perder peso, vagina e pele secas, cabelo quebradiço, unha quebradiça e, em alguns casos, dores articulares. Não é tão comum, mas algumas mulheres também têm dor articular. Uma característica bem comum é que o corpo da mulher ele tem uma distribuição de gordura mais na região do quadril, bunda e coxa. Quando ela perde o estrogênio para a produção dele, essa distribuição começa a ser mais na barriga, como o homem normal, né? Então, essa é uma das características principais também, né? Que ela começa a perceber que ela tá engordando e na barriga. Engordando porque o metabolismo dela vai diminuir mesmo pela falta do hormônio. Então, acontece tudo isso. O que seria o ideal, né, de lubrificantes? O ideal seriam lubrificantes à base de água. Então, vai chegar na farmácia, olhar o A água lubrificante. sempre presente. Teve dúvida, é água. É água. Óleo, jamais, assim, pode causar muitas coisas o óleo. Mas, hoje em dia a gente está tendo muito estudo com o óleo de coco. Então, a gente anda usando bastante óleo de coco, elas estão gostando bastante também, e é natural, né? Mais natural do que um lubrificante comprado. Só que o óleo de coco precisa ser só óleo de coco. Não pode ter açúcar, não pode ter outras coisas na composição. Entendi. E vamos lá. Bom, e sobre educação sexual, o que você me fala? Você acha que isso ajuda na saúde vaginal? As mulheres ter o próprio autoconhecimento? E você acha que isso deve ser inserido quando para as mulheres? Falar sobre educação sexual? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu tenho muita paciente que a mãe leva pela primeira vez quando menstrua. Mas eu vou meio tateando, eu vou perguntando se pra mãe mesmo, né? Ela já tem perguntado sobre alguma coisa assim, ela já tem um desenvolvimento, já tem interesse em algum menino, já tem alguma coisa assim. E aí a gente introduz esse conversa conforme vai falando disso. Mas assim, paciente foi no meu consultório, quer usar um anticoncepcional? Pode sentar que vai ter aula. Vai ter aula. Então eu sempre recomendo o anticoncepcional, ele não é 100%. Então, o ideal seria que a gente usasse a camisinha junto. Anticoncepcional, ele vai prevenir filho.
único e exclusivamente filho. Ele não vai prevenir nenhuma doença sexualmente transmissível. Então, o uso da camisinha é com recomendação 100%, né? E assim, as mulheres, tudo que a gente pega, qualquer secreção que a gente tem sintoma. O homem não. O homem, ele vai pegar, ele vai passar pra uma, vai passar pra outra, ele não vai sentir nada. Ou às vezes pode até sentir e não e vai procurar ajuda. As mulheres não. As mulheres, tudo que a gente pega, a gente sente. Então, eu recomendo usar camisinha pra todo mundo. Essa é a minha recomendação sexual básica, assim. Então tá. Raul? E você falou sobre o anticoncepcional e existe uma briga, geralmente, uma treta, que é uma polêmica, tipo, que tem mulher que defende de unha e dente o anticoncepcional, o da injeção, e tem mulher que diz que faz muito mal, que não compensa, não vale a pena. Então, quais são os prós e contras da mulher que opta pela injeção? Pelo que eu noto, escolhe geralmente da injeção porque não precisa estar tomando diariamente. Se eu não me engano, tem uns que é 3 meses, tem outro que é até 6 meses. Só que ao mesmo tempo, pelo que eu deduzo, a carga hormonal é muito grande. Então, quais que são os prós e contras das mulheres que preferem acabando optando por tomar da A injeção? injeção. A injeção mensal não tem problema nenhum usar ela. Ela é É como de se boa. fosse um anticoncepcional oral mesmo, assim, né? Só que você vai ganhar uma bomba que ela vai ser consumida até 30 dias. Já o anticoncepcional de tomada, você vai dar um pouquinho cada dia, né? Agora, o trimestral, eu tô fazendo um curso de ginecologia endócrina agora, né? É uma Aham. área também nova na ginecologia, que é exatamente sobre hormônios, né? Então, acaba que a anticoncepcional entra nisso, né? E eles estão percebendo que essa injeção de 3 meses, ela só tem progesterona, ela não tem o estrogênio. E eles estão avaliando que a gente pode ter uma perda óssea maior pelo uso prolongado dessa injeção trimestral. Então, eu tenho alguns colegas, inclusive eu, que não recomendo para ninguém. Então, o Eu já, melhor já é ouvi. usar o anticoncepcional em comprimido ou usar esse mensal, a injeção, né? O injetável, só que. É que é o que a gente conhece, né? Mas na verdade existem muitos tipos de anticoncepcional. Existe adesivo, existem os DIUs, aí dentre os DIUs a gente tem o hormonal e o não hormonal. O não. Tem alguma contraindicação usar DIU? Isso aqui era uma pergunta. É É, que eu tô vendo as perguntas aqui, né? Aí, agora que você já falou, já vamos perguntar. Existe alguma contraindicação para o uso do DIU? existe. A principal contraindicação são malformações uterinas. A gente só vai descobrir se fizer um ultrassom. Certo. Mas eu tenho vários casos, né, de pacientes jovens que têm um útero pequeno, usaram anticoncepcional por muito tempo e não cabe. Então, assim, mesmo de um pequeno, não cabe. Então, assim, na verdade, eu sempre peço um ultrassom para avaliar tamanho e tudo mais. E outra, dói muito para colocar. Não adianta eu falar para você que é de boa, porque não é. Dói para colocar. Então, assim, paciente que, eu sinto muita dor, vai ter que ir pro centro cirúrgico, vai ter que anestesiar e É colocar. agressivo, é agressivo. Exatamente. Eita, eu achava que era super tranquilo, porque eu via colocando, então. Super tranquilo é o implante, né? O implante hormonal que chama Implanon, que é liberado pela Anvisa, tem duração de 3 anos. Eu coloco no meu consultório porque é o anticoncepcional mais seguro que a gente tem no mercado, mais seguro que laqueadura. Então, eu coloco bastante no meu consultório. Ele não dói, né? Você vai sentir a picadinha da anestesia e depois não vai Acabou. sentir mais nada. Uma outra pergunta que tem aqui, doutora, é que ele perguntou assim, ó. A cirurgia do períneo, ela resolve a frouxidão vaginal? Frouxidão, foi bom. Ah, Bom é a termo. pergunta, eu tô reproduzindo a pergunta. Uai, mas existe Mas é exata- flacidez, né? A É. mulher vai ficando flácida, não é só no corpo. A vagina, ela segue o mesmo ritmo, né? Essa é uma pergunta, assim, depende. Depende. Vamos lá. Porque, assim, a vagina, ela tem a parte anterior, que a gente tem a bexiga, a parte posterior, que a gente tem o intestino. E a gente tem ela mesma, ela é um órgão muscular. Então, assim, a frouxidão é porque o músculo não tá bem. A frouxidão é porque a bexiga tá caída, a frouxidão é porque o intestino tá caído. Se for por causa de bexiga, por causa de intestino, sim, a cirurgia do períneo é ótima, vai resolver. Agora, se for uma questão muscular, não vai resolver. Essa paciente vai precisar ou fazer fisioterapia, né?
exercitar essa vagina. Teoricamente, todas as mulheres deveriam fazer exercícios vaginais, assim como a gente faz O no pessoal corpo. conhece hoje em dia como pompoarismo? Sim, é o pompoarismo. E não faz, né? Eu conheço pouquíssimas mulheres que fazem exercício para vagina. E a gente hoje em dia tem laser, tem ultrassom microfocado, a gente tem várias tecnologias que também fazem a melhora da frouxidão e melhora até da lubrificação, que a gente falou de lubrificantes, né? Às vezes não precisa usar o lubrificante, os lasers já vão ajudar nisso. O problema é um pouquinho, né? Nesse sentido, é preço. Né? Laser, ultrassom microfocado, não é uma coisa barata. Já a fisioterapia É uma é mais coisa acessível. Hoje em mais dia que a acessível. informação é tão fácil, de certa forma, não tem um cuidado de saber se a informação é correta ou não. Mas tipo, pesquisa canal no YouTube e tudo mais, às vezes a pessoa, se ela assistir lá algumas aulas, alguns Ela métodos consegue dela fazer os conseguir, exercícios ela em faz em casa. casa sozinha ali, ela mesma não gasta nada para aquilo. Ah, E ela já consegue tô com ideia aqui. exercitar, né? Já tô com ideia aqui. Então, mas a gente também tem recomendação. Às vezes, a gente já tem casos de pacientes que seguem exercícios pelo YouTube e tudo mais, e que em vez de melhorar a incontinência urinária, pioraram a incontinência urinária. Então, infelizmente não. Felizmente, você tem que passar para avaliação profissional. Então, a outra pergunta, já se falando de incontinência, a pessoa está perguntando aqui se você pode falar um pouco sobre a incontinência urinária após o parto vaginal. Pode acontecer e a tendência é melhorar, porque o que acontece? Pós-parto vaginal, a mulher diminui completamente a produção hormonal. Até ela parar de amamentar e voltar tudo ao normal, tem mulheres que voltam em 3 meses, tem mulheres que voltam em 2 anos. Então vai de pessoa para pessoa. Mas a tendência é que melhore. Porém, se não melhorar, aí a gente tem que avaliar qual é o tipo de incontinência urinária que essa mulher tem. Existem milhares de tipos de incontinência urinária. Alguns só tratam com cirurgia, alguns tratam com os lasers e o ultrassom microfocado, alguns se tratam com remédio e existem muitos tipos, cada um para alguma coisa. Então, assim, tem que ser avaliado também. E sobre parto? Parto também é uma coisa que geralmente tem muita discussão, né? Tem gente que é de um time e gente do outro time. Parto. O time do outro time. Porque tem gente que defende muito um tipo e outro que defende muito o outro. E obviamente tem os prós e contras de cada um. Parto, geralmente o foco vai ser a cesárea ou vai ser o parto normal? É normal, o nome já diz, se consegue, se tem todas as possibilidades, faça o normal. E quais são as situações que realmente não tem jeito, vai ser recomendado a cesárea? Sempre a primeira via vai ser o normal e a cesárea vai ser uma alternativa ou varia dependendo da situação da mulher? Quase sempre o parto normal vai ser o primeiro, né? Existem contraindicações absolutas à parto normal e existem contraindicações relativas à parto normal. Então, acho que uma das principais aí que a gente vê pessoas falando, né, é bebê grande. Bebê grande é uma contraindicação relativa. O paciente já tem vários partos, a paciente já teve um parto com um bebê grande, tá tudo normal, o parto tá correndo bem, pode ser que nasça. Mas assim, não é tipo, nossa, o bebê tem 4 quilos, não vai nascer de parto. Não tem como a gente afirmar isso, né? E é porque parece que existe muitas vezes. Porque tem que ser respeitada a opção a escolha da mulher. E geralmente as mulheres batem o pé e dizem assim, não, eu quero fazer cesárea, porque eu não quero sofrer no Mas parto. o SUS hoje ele é para ser parto normal, né? O SUS ele faz até a última tentativa para ser parto normal para a mulher, é isso? E depois, sim, se não tiver condições de fazer a cesárea? Tem uma lei hoje, né? Que é a lei da cesariana, até que a gente chama. Que a mulher que completa 39 semanas, ela teria direito de escolha via de parto. Porém, essa mulher tem que fazer o pré-natal corretamente, ter todas as consultas no dia certo, todos os exames, todos os ultrassons, ela tinha que estar com o pré-natal redondinho. Na rede pública, eu conheço pouquíssimas que têm esse pré-natal redondinho, assim, para poder ter Ter direito à escolha do parto. Exatamente. Mas, assim, a recomendação mundial, não é do Brasil, não, é mundial, é parto normal. Tanto é que, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de cesariana é 30%.
Na verdade, o Brasil é o país que mais faz cesarianas no mundo e os melhores cesaristas do mundo, até porque faz muito. Mas isso, fazer cesárea, ele implica alguma... É uma cirurgia, né? É uma cirurgia, tem um risco como qualquer cirurgia, precisa de repouso como qualquer cirurgia. A gente sempre comenta assim que a mulher para fazer parto normal é trabalhoso, é doloroso, é intenso, só que diz no outro dia a mulher, dependendo da mulher, ela sai andando, sai do hospital tranquila com o bebê no colo. Aí diz que cesárea, pelo contrário, tem a sedação, é algo bem mais técnico e tudo mais ali, leva um tempo, Mas mas você a fica... recuperação da mulher é muito maior. Então, tipo assim, quais são os argumentos que geralmente você consegue passar para a mulher para tentar convencê-la, de certa forma, a ela optar pelo parto normal e não a cesárea? Ou, tipo, realmente é mais um. É uma escolha dela. Eu acho que é mais uma escolha da mulher mesmo, assim. É Os riscos são iguais. Não. Não. Então. Cesariana tem muito mais risco, porque Então. é uma cirurgia. Eu acho que isso é uma coisa que é difícil colocar na cabeça, né? Porque, assim, se espera que a mulher saia de uma cirurgia andando, amamentando, cuidando do bebê e fazendo tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Gente, é uma cirurgia. O parto normal, não. O parto Gente, normal o saiu O nome já nenê. diz, né? O nome já diz, é fico normal. eu fico pensando por que cortar. Claro, aí vai da cabeça de cada mulher, né? Mas por que cortar o corpo se todos os outros animais da natureza fazem o parto? É porque é isso que eu falo. Sabe? Eu acho muito Então- complicado às vezes discutir. Por É, exemplo, porque pra você- mim a discussão parto normal, na minha opinião, acho que a discussão parto normal ou cesárea tem que ser única e exclusivamente da quem- mulher que com vai o ginecologista. escolher. Porque, tipo assim, a gente que é homem, é fácil a gente falar assim, não, mas como que. Poxa, Não, mas faz que, parte do gente, faz parte do ser humano, do reino animal, ter o parto normal. mas, Mas a mas mulher. é uma pergunta que eu tô perguntando pra uma Não, eu sei, médica, eu né? sei Mas que é que, tipo, cara, é uma coisa. E é um risco. E ela escolhe. E muitas mulheres escolhem o risco, né? Mas Eu- eu vou te falar que, assim, Eu não sei. É uma dor pergunta do mesmo. parto É bem isso. normal, a maioria das mulheres fala que é anormal. É uma dor absurda, assim, eu não conheço ninguém que teve parto normal, que depois que sofre qualquer dor fala assim, não, isso aqui foi mais que Foi o parto tranquilo. normal. Não, a do parto normal é uma dor absurda. E eu falo, uma coisa que eu falo sempre, assim, não existe ter filho sem dor. Ou você vai ter antes e vai ganhar de parto normal, ou você vai ter cesárea e vai ter dor depois. Só que a dor da cesariana é muito menor do que a dor do parto normal. Entendi. Ai. Mas eu acho que a maioria das pessoas escolhe o cesariana pela dor mesmo. A minha mãe teve nós 4 de parto normal. Então, antigamente, geralmente era algo mais, tipo assim, normal, no sentido normal mesmo. Hoje em dia, quando você dá opções, assim, pra pessoa, Só que a minha mãe falava uma coisa. Ela falava que ela preferia ter os 4 filhos de parto normal de novo do que ter a dor da pedra nos rins. Você acredita que ela falava isso? que diz que pedra no rim também é bem intenso. Pega. Eu Isso é tive muito pedra nos dolorido. rins e é loucura. E a hora que vai parir a pedra, Olha, eu não Gente. tenho muita experiência física pra falar sobre isso, né? Eu só tenho experiência Você não tem das filho, outras Natália? falando. Eu Não é não lugar tenho. não é Tenho lugar pet. de fala da experiência. é mãe de pet Não, só. eu só posso falar como profissional mesmo. Eu não passei pela dor, não sei exatamente falar o quê, né? Mas eu acho que 90% das mulheres que optam por cesariana é pela dor. E se, tipo, por exemplo, gêmeos, trigêmeos, você pensa pela lógica, é mais do que um neném. Vai nascer 2, 3. Então, pela lógica, é mais recomendado fazer a cesárea ou no normal, já foi, Uai, mas abriu a depois- porteira, já Depois foi que um. dilatou, vai embora. Mas o pior é Como que é a isso mesmo. dinâmica do parto? Teoricamente. Eu fico curioso como que é a dinâmica do parto de gêmeos, trigêmeos, como que deve ser, né? Se é algo Teórica- sequencial. É sequencial. Teoricamente poderia. Você imagina sair 2 juntos? Não. Vai, Sai um, daí você espera, vai romper a bolsa do segundo. Ah, sim. Aí ele vai descer ainda, porque tá lá em cima, sai o primeiro. Na cesariana, geralmente o tempo entre um primeiro gêmeo e o segundo é 1 minuto, 2 minutos. E geralmente esse tempo é porque a pediatra pediu, né? Agora, Por no parto segurança, normal, no parto normal, geralmente esse tempo pode variar 5, 10 minutos. A Rafaela nasceu bem depois da Renata. E a mãe foi parto normal e de gêmeas, né? Demora mais, né? Mas assim, a dor do parto é uma só. Ela sentiu muita dor. Dilatou, depois acabou. Não, depois que saiu, acabou, né? Saiu a placenta, acabou. Ah, tá. Então a dor dura até a saída da placenta. Depois que sai o bebê, a dor da placenta é muito mais levezinha, assim, né? Mas ainda tem a parte da dor da placenta. Mas depois que sai, acabou.
Eu sei que você não é sexóloga, né? Eu queria perguntar sobre Eu, isso eu, também depois. eu sei que você não é sexóloga, mas você deve receber no seu consultório, ou não, ou se você já estudou sobre, a questão das mulheres não atingirem o orgasmo. Tem muito disso? Tem muitas mulheres com esse tipo de problema? Tem, principalmente as mais velhas, né? Antigamente, como a gente já citou, não tinha esse pensamento de que a mulher também precisaria ter o prazer do sexo e era único e exclusivamente do homem. E o que que a gente pensa hoje, né? É uma coisa que a gente não sabe ainda como acontece, quando acontece, por que acontece, qual é a área exatamente do prazer feminino, do masculino. Tem mulher que só sente orgasmo no clitóris, tem mulher que tem orgasmo de penetração. É a minoria das mulheres que tem orgasmo pela penetração, a maioria tem só clitoriano mesmo. Mas é uma coisa difícil ainda, a gente não sabe explicar muito bem. Tem muita dificuldade das mulheres chegarem ao orgasmo ainda, infelizmente. Mas é uma coisa que até a gente ainda não tem estudo científico para falar, explicar exatamente o que fazer, como fazer e como melhorar, né? O que que a gente recomenda? Você precisa entender seu corpo. Você tem que saber o que que seu corpo quer, como que você quer. E a mulher é diferente do homem nesse sentido também. Porque o homem, bora, tô pronto, O homem é né? bicho, né? Tipo, a gente fala assim, o homem é bicho. Ele não precisa estar ali Levantou, focado. tá bom. Não, ele não precisa estar focado, concentrado, não tem que pensar na luz. O homem vai. Mas é E já a verdade. mulher é algo bem mais subjetivo, bem É, algo mais experimental. Tem que ter é um ritual ali pra mulher. a libido feminina, ela tem muitas partes, assim, o hormonal é uma partezinha Então as disso, né? preliminares são super importantes. Para a mulher, as preliminares são essenciais. E com o tempo, acho que vão perdendo-se as preliminares, né? A gente fala que as mulheres casadas têm um pouquinho mais de dificuldade, porque, assim, é rotina, né? E a gente precisa, assim, dar um presente, dar um tapa na bunda, dar um beijo na boca. São coisas simples que melhorariam muito o orgasmo e a libido feminina, O que né? eu vejo é que o sexo foi muito banalizado, né? Também. E a mulher, o que que eu também percebo? A mulher, quanto mais intimidade ela tem com aquela pessoa, mais fácil ela chegar no orgasmo. Porque daí ela precisa dessa confiança no parceiro, ela precisa estar mais conectada com a pessoa, ela vai conhecer o que a pessoa gosta, e a pessoa vai saber o que ela gosta. E então a intimidade, né, o tempo, vai deixando cada vez melhor o sexo. Por isso que o casamento é tão bom. Agora, para o homem, eu acho que não faz tanta diferença isso, né? Para o homem, acho que, né, ter por noite, para ele tanto faz. Às vezes Agora, as mulheres, não. o homem é mais, assim, é mais mecânico, né? Exatamente. A mulher é muito subjetiva, assim. São muitas coisas que podem combinar na relação sexual. Então, ao Então, mesmo tempo que é o autoconhecimento dela, do corpo dela, eu acho que é muito importante também ela se autoconhecer e depois que ela se autoconhece, ela conseguir dialogar com o parceiro, né? Porque às vezes existe muita dificuldade, às vezes a mulher se conhece bem, ela sabe como que trabalha o corpo dela, ela sabe como que ela consegue chegar ao orgasmo, ela sabe o que realmente faz a libido dela aumentar. Só que às vezes, muito por causa também, novamente, desse machismo, desse medo do receio da resposta do cara, de o cara vai conseguir realmente trocar uma ideia com ela sobre o que ela gosta, ela compartilhar o que ela gosta. Porque como que às vezes o cara não sabe exatamente o que fazer. O duro é ter esse tipo de intimidade com o O parceiro, né? diálogo, né? Então a mulher conseguir ter essa liberdade de conseguir dialogar com o cara e falar assim, ô, fulano, isso que tá fazendo não é legal. E o cara, é, aí o cara, aí o homem, porque o homem é um bicho sensível demais. Se a mulher inventar de falar pra ele assim, então isso que você faz aí eu não gosto. Aí ele fala, sai fora. Eu já fiz isso aí com 3, 4 e dá certinho. A mulher adora. Então existe muito disso, da Sim. mulher ter esse receio de dialogar com o cara Pra ela poder chegar a ter pra o ele prazer. entender que ela é uma pessoa, ela é uma mulher, ela é uma criatura única. Então, tipo, ela tem particularidades dela que o cara faz, às vezes, com a fulana, ciclana, beltrana, deu certo nelas, mas às vezes nela não dá. E ela conseguir ter essa liberdade de dialogar e dar um feedback pro cara, sem ter o receio do cara ficar pistola e discutir com ela e não receber bem, é bem complicado. Então, o diálogo, eu acho que é o caminho. e aí volta naquilo que eu falei. Para a mulher, a intimidade, o tempo com o parceiro faz muita diferença. A masturbação feminina, ela
tem alguma contraindicação, alguma coisa, ou é uma parte de autoconhecimento da mulher? É uma parte de autoconhecimento para a mulher. Nessa parte de sexologia, ela é recomendada para conhecimento mesmo, né? Tem até uma série que se chama Sex Education, Muito boa. que, Estamos terminando a última temporada, senhor. que o Oates recomenda para a menina, para ela se autoconhecer, ela ter. Ele é terapeuta sexual, né? Então ele recomenda que ela faça masturbação. Ela olha pra cara dele assim, bem indignada, e fala assim: Você tá me recomendando uma siririca? Eu vi. E ela faz muitas siriricas naquele episódio, e é muito engraçado. Uma outra coisa, tem uma pergunta aqui. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Se existe. Eu sei que é uma pergunta, mas eu tenho que perguntar. Se existe uma fórmula, né, para se chegar ao orgasmo sempre. É muito individual. Pra homem, eu acho que é tudo igual. Mas pra mulher, é muito, muito individual. Eu tenho colegas que não têm prazer em penetração nenhum. E eu tenho conheço outras pessoas que têm muito prazer na penetração peniana. Porém, são, acho que se eu não me engano, 10% das mulheres que têm prazer à penetração peniana. Então, são muito poucas. Outra coisa, a mulher, ela pode ter um orgasmo, e aí após esse orgasmo ela tem dor, ela não consegue continuar na relação sexual. E tem mulheres que têm múltiplos orgasmos. Essa era outra pergunta. Existe múltiplos orgasmos. Geralmente, pacientes que têm prazer à penetração têm múltiplos. Porque para o homem, o sexo é penetração, enfim, né? Para a mulher, o sexo é muito mais do que isso. Legal. Voltando a falar sobre anticoncepcional. É tabu, não? É mito ou é verdade que o uso de anticoncepcional provoca obesidade? É mito. É Tá? mito? A maioria dos anticoncepcionais não engordam. O único anticoncepcional que tem comprovação científica de que pode engordar até 2 quilos, mas a maioria desses 2 quilos sendo retenção hídrica e não gordura propriamente dita, é a injeção trimestral. E é a que você não recomenda, É a né? que eu não recomendo também. Legal. Que pela lógica parece que é por causa da carga de hormônio, Da né? carga hormonal. Muito grande a carga de uma Você vai vez só. colocar uma quantidade para 3 meses. Só que a maioria das mulheres, ela não usa aquilo tudo que colocou nos 3 meses. Então, ela vai lá e toma mais 3 meses, e vai tomando mais 3 meses. E aí, assim, depois de 1 ano, 2 anos, ela tem uma quantidade ali que é pra, sei lá, 2 anos. Vai E ela não acumulando. terminou de usar ainda. E você que está estudando aí, está fazendo curso, né? Agora, mais um. Existe alguma pesquisa, algum tratamento assim que você acha que as mulheres precisem, né, estar cientes em relação à saúde vaginal? Elas precisam se informar mais? Alguma coisa nova que está acontecendo no mercado aí voltado para essa sua área? Olha, acho que o que tem de mais novo na ginecologia hoje é a estética íntima. Então, os lasers para ajudar em lubrificação, ajudar em incontinência urinária. E a segunda coisa é reposição hormonal. Eu sou defensora número 1 de anticoncepcionais e reposição hormonal. Então, cada ginecologista que vocês conhecerem vão partir para um lado. E, assim, a minha opinião é, se a mulher não tem contraindicações, os exames estão todos normais, e ela tem necessidade de reposição hormonal, ou mesmo que ela não tenha sintomas, eu indico reposição hormonal para todo mundo. Porque a reposição hormonal, ela vai prevenir que essa mulher tenha osteoporose e ela vai prevenir que essa mulher tenha acidentes vasculares, seja AVC ou infarto. Então, é uma coisa assim que, por enquanto, não é recomendada para todo mundo. Por enquanto, as recomendações são que ela use até os 65 anos de idade. Porém, a gente já está nessa fase de passar dos 65 anos de idade, porque a gente conhece aí mulheres de 60 anos mais bonitas que mulheres de 30, de 15, de 20, né? E com certeza a reposição hormonal é um fator que facilitou isso, né? Que melhorou tudo isso. Então, desde que não tenha contraindicações, faça exames regularmente, eu recomendo reposição hormonal para todo mundo. E aí agora tem só mais uma, eu acho que assim, como que a tecnologia ela tem ajudado no tratamento, diagnóstico desses problemas vaginais? O que você acha que tem de mais de novo, de... A saúde feminina, ela foi muito pouco estudada até então, e agora que as mulheres começaram a ser maioria em cientistas, pesquisadoras e médicas, a gente está tendo um desenvolvimento muito grande dessa área.
A gente começou pela dermatologia e aí a dermatologia acabou que está indo um pouco para essa área ginecológica também. Então, a gente tem peeling para quem tem queixa de escurecimento íntimo. Isso tudo são novidades na ginecologia, tá? A cirurgia de estética íntima dos lábios a gente já fazia. A gente tem preenchimento dos grandes lábios para paciente que tem queixa de dor, alguma coisa assim. Flacidez na região íntima, então a gente faz uso de preenchedores, faz uso de estimuladores de colágeno, que nem a gente faz no rosto. A gente tem esvaziadores de gordura para quem tem um monte pubiano muito grande, para quem tem essa queixa. A gente tem as tecnologias de laser e ultrassom microfocado que são para melhorar incontinência urinária, frouxidão na região íntima, quem tem dor, falta de lubrificação. Então, assim, é uma coisa nova, uma coisa aí que está entrando muito forte no mercado. Com o passar dos anos, eu acho que vai ficar mais acessível, mais pessoas vão conseguir fazer. E é uma tecnologia que está chegando aí para ficar. E cada ano, acho que a gente vai ter mais novidade, mais coisas boas. Dentro do consultório, você já teve algum caso assim que te espantou, alguma coisa que te deixou muito consternada por conta de algum problema da mulher não ter tentado resolver antes, de chegar aos extremos assim? Olha, Rodrigo, no meu consultório particular, não muito, mas na parte do SUS, eu falo que o nosso regional aqui é muito rico de casos extremos, assim, porque chega coisas que a gente nem imagina. Mas, assim, acho que o caso, assim, mais recente que eu tive que me deixou, assim... Eu olhei aquilo e falei, meu, não é possível, né? Foi uma criança de 4 meses e ela tinha lesões verrucosas no ânus. E aí a gente descobriu que a mãe tinha essas lesões também. Então, não foi um caso de abuso. Mas, assim, são lesões do vírus do HPV, que é um vírus que pode causar câncer de colo de útero, e alguns tipos dele podem causar verrugas genitais. E aí a gente teve um caso que a mãe tinha, então provavelmente ela se limpava, não sei o que ela fazia, a maioria das vezes secava com a toalha e secava a filha com a mesma toalha, e aí passou para a região anal da criança. Acho que foi o meu último caso assim que eu olhei e falei, meu Deus, não é possível. Como que um descuido pode gerar, né? Principalmente quando E o pior é E que uma criança, né? essa mãe levou essa criança no pediatra por um motivo aleatório. E o pediatra examinando falou, meu Deus, o que é isso? E me encaminhou. E aí fui investigando, né? Fui perguntando tudo mais o que estava acontecendo. Não era uma criança que tinha nenhum sinal de abuso, não tinha sinal de nada disso. Então, assim, eu acho que acredito eu que realmente foi desse modo que foi Só o passado. desconhecimento da mãe. Da população geral, né? Da mãe, da avó, de todo mundo que cuidava, né, gente? Porque não é possível, não tinha como não ver. Era uma moeda, assim, de R$ 1. Então, assim, não tinha como não ver. Indo nesse sentido que a gente falou sobre essa questão dos cuidados e a falta de informação, qual que é a importância em si do preventivo? Porque eu já vi que varia muito entre as mulheres quando ela fez o primeiro preventivo. Tipo, tem mulheres que falam assim, a minha mãe me levou quando eu tinha 8 anos de idade, já fui fazer meu primeiro preventivo. Qual que é o período, a data? Existe uma data? Ó, aconteceu isso, faz o primeiro preventivo. Primeira menstruação, faz o primeiro preventivo. Faz preventivo antes. Como que é? E qual a importância em si do preventivo? Além do nome já diz, preventivo. Então já é a primeira prevenção ali. Isso, ele é um exame para prevenir câncer de colo de O útero. preventivo é o Papa Nicolau? É o Papa Nicolau. Ele, para nós médicos, se chama citologia oncótica. Então, sim, tem 300 nomes para um exame só. Como deve ter um monte de nome pra Pepeca, né? Muitos também. Muitos nomes pra Pepeca. Eu geralmente chamo digníssima. Digníssima. Digníssimo é bom. Cada um tem uma coisa de chamar, né? E tem que ser realizado a partir dos 24 anos de idade em pacientes que tiveram relação sexual. E geralmente até os 64 anos de idade. Então, e aí realizar anualmente de preferência, né? Ele é um exame para prevenir câncer de colo de útero. Como que a gente adquire o câncer, né? Não ele precisa de uma coisa para estimular. Então, geralmente, a gente se infecta pelo o vírus HPV. Alguns subtipos dele podem causar câncer, outros subtipos vão causar as verrugas. E esses subtipos podem favorecer o desenvolvimento do câncer. O câncer de colo de útero, ele é uma coisa que demora anos para se desenvolver. Ele não é peguei hoje e formei amanhã.
ele pode demorar 5, 10, até 20 anos para se desenvolver. E até os 30 anos de idade, a maioria das mulheres conseguem eliminar ele sozinho. Então a gente faz o exame, ela vai para casa, passou 6 meses, repete, já tá normal. Né? Então até os 30 anos ela consegue fazer isso. Depois dos 30, aí já, a maioria das vezes não faz. Então após isso, deu alterado o exame do Papa Nicolau, a gente encaminha para fazer um exame que se chama colposcopia, que eu realizo aqui na rede pública, toda segunda-feira. Nesse exame eu vou avaliar se tem alguma coisa que me chama atenção ou não no colo do útero. Tira um pedaço para análise, se necessário. E aí, conforme essa análise, a biópsia, a gente vai ter o que fazer ou não. Então, mesmo paciente jovem de 24, 17 anos, às vezes vem um câncer. E assim, a maioria das vezes é adenocarcinoma in situ. Então, assim, é um câncer local. A gente só precisa tirar um pedaço do colo e vai dar tudo certo. O que é o problema desse tirar um pedaço do colo? Paciente que deseja ainda ser mãe, Não vai poder mais ser. pode. Só que tem que tomar mais cuidado, porque ela tem um colo mais curto, então isso pode fazer ela ter mais dificuldade de manter a gestação até o final. Então é uma gestação que automaticamente se torna uma gestação de alto risco. Mas assim, são pouquíssimos casos, graças a Deus. Legal. E quais cirurgias que às vezes acontecem por causa de, ou por causa de alguma doença que teve, ou um câncer, cirurgias que fazem, às vezes tira algum, que eu sou bem ruim da anatomia do útero, porque se eu não me engano tem um que é, qual que é o que vai de um lado e do outro? As As trompas. As trompas. Geralmente tem uma cirurgia que acarreta de ter que tirar uma trompa. Mas a mulher ainda continua com a outra. Isso automaticamente vai diminuir a chance dela de engravidar ou não? Continua, a probabilidade vai ser ainda a mesma. Não, a única coisa que pode diminuir a chance da mulher engravidar é tirar o ovário. Então, todos os nossos óvulos estão no ovário. Então, se ela tiver algum câncer de ovário, alguma coisa, a gente tiver que tirar um pedaço do ovário, aí vai diminuir a chance de fertilidade. Mas, por exemplo, a paciente teve uma gestação ectópica, que a maioria das vezes é na trompa, a gente tem que tirar uma das trompas. Isso vai diminuir a fertilidade dela? Não. A gente já teve, acho que, 2 casos aqui em Amambai, em que a paciente estava grávida e o corpo lúteo, né, que é o cisto que vai manter a gestação até a 8ª semana, que é quando a gente começa a fazer a produção da placenta, o cisto tá no ovário que não tem a trompa. Então, quer dizer, esse óvulo migrou todo o útero e foi entrar pela trompa vizinha. Fez todo o rolê inverso e conseguiu. O corpo humano é maravilhoso, né? É uma máquina perfeita, não tem. E aí a gente tá nessa briga aí do aborto, né? Sim, não, tudo mais. Acho que eu já tive um caso de um aborto de 14 semanas que foi espontâneo, né? A gente só ajudou ela a tirar o feto porque não pode ficar, né? E eu lembro que foi uma das coisas assim, que mais me impactou na vida, assim, porque eu olhei aquela criança, né? Tipo assim, era do tamanho da palma da minha mão. Perfeito. Perfeito. 14 semanas. E a pele era fina, né? A pele é muito fininha, então assim, dava pra ver o pulmão, o coração, o intestino. Era menino, então você tinha, né? Tinha o testículo, tinha o pênis, assim. Perfeito. 14 semanas. 14 semanas. E abortos espontâneos, que você falou, né? São mais comuns do que parece, porque às vezes acontece, às vezes com a mulher, tipo assim, ela acaba se sentindo muito mal. Por que aconteceu isso comigo, meu Deus? Mas às vezes ela não sabe que isso, infelizmente, né? É algo mais comum de acontecer. Se eu não me engano, no início da gestação é o momento mais, digamos, mais crítico de acontecer abortos espontâneos, né? De não dar certo a gravidez. Isso. Então é comum, infelizmente, acabar acontecendo esse tipo de aborto. A porcentagem é 20 a 30% de todas as gestações vão evoluir para um aborto. É mais comum antes das 12 semanas. Comecinho ali é crucial, realmente. Às vezes a mulher nem sabe, é isso que acontece, né? Às vezes ela nem sabe que estava grávida, né? Acontece disso, às vezes a mulher tá com algum desconforto, vai no médico e descobre que ela teve um aborto espontâneo e não acabou. Já tive parto de 36 semanas.
Que ela achou que era pedra no rim. E tava em Caramba! trabalho de parto. Pô, mas que pedrona, né? Que pedra grande. Agora, um assunto polêmico. Você é a favor ou é contra o aborto? Ah, eu sou contra. Você é Eu contra o não aborto? preciso nem falar, eu sou 100% contra. A gente tem os casos em que o SUS libera o aborto, né? Em casos de estupro e etc, etc. Mas o médico, qualquer médico, ele tem o livre-arbítrio de falar eu vou fazer ou não vou fazer. E assim, eu já sou, a mesmo em casos de estupro e etc, eu já sou assim, não, eu não vou fazer. É contra pra mim, assim. É um dogma seu. É algo O particular, dogma né? não é. Como é que é? Dogma é da igreja. É um. É um Princípio princípio mesmo. seu, É um né? princípio. Assim, eu trato muito infertilidade. Então, assim, eu conheço tantas mulheres que dariam tudo na vida pra ter uma criança e aí as pessoas. Essa discussão é uma discussão muito gigantesca, porque, tipo, de certa forma, ao mesmo tempo que nem o Rodrigo comentou, é um dogma seu, às vezes, ou seja, entra na sua opinião, o seu dogma pessoal, a sua experiência própria, que nem você trabalha na área, aí entra nessa questão ao mesmo tempo, que a gente não pode esquecer que é um assunto de saúde, na verdade, né? É uma questão de saúde da sociedade, porque, assim, a gente às vezes é contra o aborto, mas o aborto acontece de qualquer forma. Então, tipo, é uma discussão que envolve saúde da mulher, envolve a questão da opção própria dela de optar. Então, é bem complexo, É um né? assunto muito complicado Muito falar de complicado. aborto. Eu vou falar um pouco a parte médica mesmo, tá? Primeiro que realmente é extremamente bem formado um bebê, então sou contra por esse motivo, sou contra porque tem muitas pacientes que queriam estar nessa situação e não puderam. E assim, tem um paciente também que já provocou e veio me contar e se sente extremamente culpada por isso, não consegue se perdoar, faz terapia, toma antidepressivo. O E pós, é às uma vezes, é coisa bem que pior, né? você vai carregar pro resto da sua vida, né? Não tem como, né? É como se ela sente que ela assassinou o bebê. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que não é muito pessoal mesmo, né? Uma coisa que é experiência, na verdade, né? É experiência minha mesmo. E assim, não adianta a pessoa falar assim, ai, não tem risco, porque vai ser hospitalar, não sei o quê. Gente, vai ter risco sim, É uma tá? cirurgia também. A gente precisa colocar comprimidos para abrir o colo do útero. Esses comprimidos vai expulsar o bebê, vai fazer a curetagem. E, assim, existe risco de perfuração do útero, existe risco de sangrar e não parar mais. Eu já tive casos de aborto que eu tive que sair correndo com a paciente para o centro cirúrgico porque ela chegou e ela desmaiou, de tanto que ela sangrou. Então, assim, às vezes a pessoa acha que vai ser no hospital, vai ser seguro, mas não. Risco sempre vai ter, obviamente, porque Entrou pra dentro do hospital, o risco é. E no sentido contrário das mulheres que querem engravidar. E existe sempre. Eu lembro que minha mãe contava que na época ela queria engravidar, o meu pai pedia pra ela ficar com as pernas pra cima, na guarda da cama. Tem vários ritual que o pessoal antigo tem costume de fazer pra ajudar a engravidar. Tipo, quais são realmente os métodos, cuidados, prevenções que realmente fazem diferença na hora que a mulher. A tabelinha, por exemplo. A tabelinha é uma coisa que geralmente as mulheres seguem ou pra se cuidar, pra não engravidar, ou as que querem engravidar, elas seguem a tabelinha para que ela saiba realmente ali o estágio de tempo ali do A mês. tabelinha funciona? Funciona realmente? A tabelinha Cara, funciona? Funciona. E assim, a primeira coisa que uma mulher que quer engravidar precisa, ela precisa saber quantos dias dura seu ciclo menstrual. Porque assim, o ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia da menstruação e acaba no primeiro dia da próxima menstruação. A maioria das pacientes do meu consultório que eu pergunto, elas falam assim, não dura 5 dias. Não, o ciclo menstrual não é a menstruação. O ciclo menstrual é esse período todo, tá? A mulher, ela tem chance de engravidar uma vez por mês, que é 14 dias antes da próxima menstruação. Então, não necessariamente é o 14 dias. Tá olhando sua menstruação aí, Rodrigo? Tá vendo a Não, tabelinha já dele? chegou outra pergunta aqui. Será que eu tô fazendo errado? Será que deu certo? Boa. Então, ela precisa saber quantos dias ela tem de ciclo menstrual para saber qual é o período fértil. Então, eu acho que esse é o principal. Não foi uma pergunta assim, ó. Esse programa vai dar ibope, olha lá, ó. Esse programa vai dar ibope. A primeira coisa, outra coisa também que precisa muito saber é pacientes antes dos 35 anos de idade, elas têm 1 ano
para engravidar espontaneamente. Passou um ano, elas precisam procurar ajuda. Que pode ser alteração masculina, feminina, pode ser alterações de qualquer tipo. E depois dos 35, 6 meses. Entendi. E, infelizmente, processo de fertilização, e aí tudo isso é só particular. Essas pessoas que engravidam com mais idade, o risco é grande? Na verdade, não. As pessoas, as mulheres, né? Aumenta, né? Como Aumenta que o é, risco como de... que é a gestação de uma mulher já É. uma idade mais avançada, né? Antigamente a gente chamava de gestante idosa. Hoje em dia a gente não tem mais esse termo porque tá uma quantidade muito maior de mulheres com mais Não, idade que E engravidam, até né? porque eu acho que idoso é uma questão de. Não é só de idade, né? Mas de saúde física É, também. Saúde física e, Gente. tipo, de rotina. E se ela engravidou, é sinal que realmente ela não Que parou ela no não tempo, tá, né? não tá, não. Tá seguindo a vida de boa. Exatamente. Eu esqueci a pergunta, agora que nós fomos pra lá. Não, eu falei isso dos problemas da gestação Ah, de uma sim. pessoa mais velha. Uma mulher mais velha. Aumenta a chance de aborto, aumenta a chance de malformações, aumenta a chance de síndromes. Mas, assim, não é uma coisa, meu Deus, vou engravidar mais velha, vou ter, com certeza, né? Não, a chance diminui bastante, aumenta, mas não é tão significativa assim. É só mais difícil de engravidar mesmo. Porque a quantidade de óvulos que a gente tem é X, a gente nasceu com aquilo. Depois de um tempo, a gente não tem mais, então não tem o que fazer. Então, uma coisa que eu também recomendo aí, pacientes que já estão nos seus 30 anos de idade, não pensam em ter filhos nos próximos 5 anos, não tem um parceiro fixo ainda, ou querem ser mães, mas pensam em ter filhos com 40, 50 anos, é guardar óvulos. Hoje em dia está muito mais acessível. E não é um Natália- custo tão Possibilidade. alto, não é um custo muito alto hoje em dia, já não. Então, posso falar preço aqui? Hã? Pode? Não, o pessoal quer saber, tipo, A média, né? A média do preço de guardar óvulos é R$ 10.000. E eu acho que R$ 500 a cada semestre, cada trimestre, para manter eles guardados, porque eles ficam congelados em nitrogênio. Então, mas então a dinâmica é essa: a mulher vai, faz o processo, recolhe os óvulos dela e deixa guardado. Aí, em qualquer estágio dela, daqui a alguns anos, se ela quiser fazer o uso desses óvulos, ela faz o procedimento e consegue engravidar. É basicamente isso. o que acontece? Uma paciente de 28 anos tem dificuldade para engravidar, chega, vai fazer uma coleta de óvulos, às vezes ela consegue coletar 11, 20, 30 óvulos. Uma paciente de 36, às vezes ela consegue coletar 2, 8. Então, assim, a quantidade é muito menor. Então, por isso que quanto mais cedo, Melhor. mais chance. E ali deixa. Quanto mais nova o número de ovos é maior. Então vai ter mais efetividade a longo prazo, se um dia ela quiser fazer o inverso, O né? inverso. Exatamente. É muito interessante, né? Tipo, É o que é tecnologia serviço aí É. da fertilização, né? Essa é uma tecnologia da medicina que E do não é sonho. nova. E do não é sonho, nova, não, é é. antigo. antiga. Isso é coisa que existia em filme muito antigo que a gente vê. Porém, Mas- cada mas- vez mais acessível. Mas inseminação artificial, entendeu? É uma coisa Eu tenho que... colegas da minha idade que são de inseminação, que são de fertilização. Então, é uma coisa que é antiga, porém, hoje em dia é mais acessível. E a Natália? Vai querer ter filhos? Quero. Eu vim embora pra cá justamente por isso. Meu marido é maringaense, a família dele é de lá. E desde que eu comecei a namorar ele, eu falava assim: eu quero voltar. E eu acho que um dos principais motivos de eu querer voltar é pela tranquilidade de uma cidade pequena, né? A facilidade, conhecer as pessoas, né? Eu lembro quando eu era criança, era tipo assim: mãe, posso brincar na casa da fulana? A fulana é filha de quem? A fulana é Né? filha A de gente quem? conhece todo mundo da cidade. E tudo muito perto, tudo um pouco mais fácil. Então eu vim embora justamente porque eu pretendo criar minha família aqui mesmo. Legal. E Natália tá com quantos anos? 29. 29. Aí, ó, médica, né? Amambaiense, que foi embora, estudou, voltou, né? A menininha do pé sujo aqui. Que o dia que eu tava gravando a poesia, ela até deu uma olhada. Ela tava aqui o dia que eu tava gravando a poesia, João. Ela deu uma olhada pro pé assim. Poxa, sou doutora agora, né? Sou médica. Foi pra mim. Olha, pra todo mundo, né? E é diferente trabalhar no interior? Você acha que a área já é algo que você falou que existe muito tabu, muito receio? E você acha que no interior ainda é mais complicado? Geralmente as mulheres ainda têm mais retração de conseguir ir no médico, marcar uma consulta, conseguir falar abertamente? Eu acho que
Acho que de conversas, assim, até nem tanto. Mas no entendimento de tecnologia, no entendimento de reposição, disso é um pouco mais difícil. A entender que uma cidade pequena também pode ter médicos bons, acho que é uma coisa que também é difícil. E, e é isso. Não tem. Eu quero agradecer aqui a presença da Natália, né? Por estar aqui com a gente. Para quem acompanhou o programa aí, já se inscreve no canal, curta, comenta, manda pergunta para a Natália, que ela vai responder lá no nosso canal do YouTube. Eu mando a pergunta para ela, vai lá e responde, eu colo lá embaixo, né? Se tiver com alguma dúvida, manda lá na caixinha, eu mando para a Natália responde, é tudo anônimo. Vamos perder esse medo de autoconhecimento, né? Que eu acho que é uma coisa que quanto mais as pessoas se autoconhecerem, melhor elas vão ficando, né? Sim, essa parte sexual, essa parte de autoconhecimento, ela é um dos pilares da nossa qualidade de vida. Então, não adianta a gente olhar e falar assim, ah, não, não precisa. A gente precisa, sim. É. Quero agradecer ao Raul aí, que tá todos Fez os nossos programas. 380 perguntas. Não, e nosso co-host, o cara é. Hoje a gente tirou dúvida de tudo que era lado, né? É. Muitas Agradecer ao Rian, coisas. que tá aí, tava lá no TikTok até agora, né? Tava operando a live do TikTok. O TikTok bloqueou a gente, pra você ver como é tudo tabu, né? O TikTok bloqueando as vaginas. Então, poxa, sacanagem, TikTok. Mas vamos lá. A gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai inserindo todos esses assuntos que são tabus para a maioria da população. Natália, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente no DigoCast, no Estudo da Agência Ômega. E fique à vontade para fazer suas considerações finais. Divulgar rede E social, Instagram, né? Porque é, às vezes já consegue ter um network ali, as pessoas conversar e tudo mais, consulta. Eu não sei se sim. atende a particular também, Sim, além do SUS, né? sim. E sempre que você quiser, sabe que os nossos estúdios estão disponíveis para você. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, conversar um pouco sobre isso, divulgar um pouco o meu trabalho também. É, meu Instagram é doutora Natália Gineco. Eu sempre posto muitos conteúdos lá sobre diversos assuntos relacionados à ginecologia e a parte estética também. Eu faço a parte tanto íntima quanto a estética facial também. Então, quem tiver interesse, harmonização facial, etc., além das consultas ginecológicas e queixas e a parte da estética íntima, estamos aí também. Obrigado. Obrigada a vocês. Tamo junto.